doutora Anastasia, senhoras e senhores senadores e aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal. Iniciamos a segunda sessão legislativa dessa legislatura, focados em dois temas intimamente ligados entre si: reformas e desenvolvimento. Não podemos falar em desenvolvimento sem falar em reformas. No último ano, vencemos uma importantíssima etapa, que foi aprovar a reforma da Previdência. Agora temos diante de nós outras reformas também importantes, como a tributária e a administrativa. Tudo isso, senhor presidente, somente tem sentido se estivermos mirando o desenvolvimento do país com a busca de uma vida melhor para todos os brasileiros. E por falar em desenvolvimento, tive a oportunidade de participar ontem do seminário Rede Indústria, promovido pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Os empresários brasileiros estão preocupados com os rumos do país, inclusive com a agenda legislativa nacional, porque sabem da importância de termos marcos legais que viabilizem um melhor ambiente de negócios, gerando mais segurança jurídica. Como todos sabemos, o Brasil não pode prescindir de sua indústria, que precisa ser mais eficiente e mais competitiva. Os acordos internacionais que o país vem firmando poderão representar um peso na balança comercial a favor ou contra o Brasil. Isso vai depender muito de como vamos nos organizar justamente no plano interno. Nesse ponto, não há como deixar de pensar em uma reforma tributária que facilite a implantação e expansão de empreendimentos, além de trazer uma redução do peso dos impostos e gerar justiça fiscal. Na verdade, quero ser insistente e bem pragmático. Precisamos não somente de reformas pontuais, mas de uma reforma do Estado. Não é só a reforma previdenciária, não é só a reforma tributária e a reforma administrativa do Executivo. Os três poderes precisam entender que suas estruturas não são compatíveis com o tamanho do país. Gasta-se demais com estruturas burocráticas e pouco há para investimento. Precisamos inverter essa equação. Mais investimentos e menos gastos. Temos hoje poderes encastelados. O legislativo precisa ser mais enxuto e funcional. Hoje somos criticados pelo volume de nossos gastos, e com razão. O modelo político e parlamentar hoje vigente impõe um custo muito elevado para o exercício dos mandatos. Precisamos encarar esta realidade sob pena de continuarmos sendo considerados os vilões da história. Sem uma mudança no sistema político, nas estruturas da representação parlamentar e em seu funcionamento, dificilmente conseguiremos avançar muito no aspecto da otimização de nossos recursos. O Judiciário não poderá ficar ao largo desses ajustes, assim como o Ministério Público. Não é somente aqui que os gastos são elevados, não. Tem muitos palácios pelo país afora. Ninguém poderá ficar encastelado. Esse é um aviso que a sociedade está dando a todos os poderes. E é importante que tenhamos atenção para os sinais que são dados. Desde que cheguei aqui, tenho abordado esse tema. Precisamos de uma reforma do Estado. Não é uma reforma simplesmente administrativa focada no Executivo. É reforma do Estado. Tenho visto boas intenções isoladas ou de grupos, mas, com todo respeito, sem uma visão estrutural abrangente. Sem uma visão do Estado. Fazemos parte do Poder Legislativo. O único poder que realmente pode implementar essas reformas que produzam transformações profundas e duradouras. Precisamos debater isso e avançar, mas não é para depois, é para o hoje, é para agora. Se for para discutir reformas abrangentes, profundas e lineares, sem demagogia e sem populismo, podem contar comigo. Mas não estou disposto a jogar para a plateia e fazer remendos pontuais que não tenham reflexos verdadeiros e de longo prazo. Outro tema relevante é a proposta de emenda à Constituição
relativa ao novo Pacto Federativo, a PEC 188, de 2019. Embora essa PEC se desdobre por mais de 30 itens, seu alicerce é, sobretudo, a redistribuição de royalties da União para estados e municípios. Não somente do petróleo, mas de gás natural, dos recursos hídricos para fins de geração de energia e de outros recursos minerais. Precisamos de um pacto federativo que atenda melhor o que estabelece nossa Constituição, a redução das desigualdades regionais. Vou trazer um exemplo somente. A minha região, o Norte, reúne as cidades que têm os piores índices do país em áreas fundamentais, como é o caso do saneamento básico. A capital do meu estado, Porto Velho, tem apenas 4,5% de esgoto coletado. 3,2% somente é tratado e apenas 0,2% dos resíduos sólidos tem destinação adequada. Continuamos amargando a realidade de termos a pior capital do país em termos de saneamento básico. Segundo o levantamento do Instituto Trata Brasil, das 100 maiores cidades do país, Porto Velho ocupa justamente a última posição em termos de abastecimento de água coletada e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos. Não podemos continuar assistindo isso como um problema local, atribuindo culpa exclusiva aos gestores municipais, mesmo porque o saneamento no meu estado, água e esgoto no meu estado, é uma atribuição de uma companhia estadual. No Norte, estão todas as principais cidades do país com os mais graves problemas na área do saneamento básico e de outros índices ligados à prestação de serviços públicos e mazelas sociais. Refiro-me à cidade do Amapá, do Pará, do Amazonas e do Acre, que estão em situação semelhante à de Porto Velho, e até, em alguns casos, piores em alguns aspectos. Ou seja, há uma desigualdade flagrante em relação ao norte do país, o que precisa ser enfrentado a partir de políticas macro e não uma visão micro dos problemas. É preciso enfrentar esses problemas que são problemas que afetam toda a sociedade. A reforma tributária, por exemplo, precisa ser feita considerando-se também essa realidade. Sublinho que está em curso e já veio a esta casa a proposta do marco regulatório do saneamento básico, aprovado na Câmara e agora para o escrutínio do Senado Federal. Não é um tema do governo, é um tema do país, é um tema da sociedade brasileira. O tema infraestrutura, só para você ter uma ideia, senhor presidente, o orçamento público para 2020, destinado à infraestrutura, veio para essa casa na casa de 6 bilhões, com o esforço dos parlamentares, com as emendas de bancada, chegou-se à cifra de 8 bilhões. Já tivemos orçamento de 32 bi, esse ano é de 8 bilhões. Um país da dimensão do Brasil, com os desafios que tem, com os problemas que tem, 8 bi para a infraestrutura. Ou nós compreendemos a necessidade de modernizar a legislação e fazer um chamamento honesto, verdadeiro, de bons propósitos ao setor privado para participar das soluções dos problemas com seus investimentos, com regras claras, segurança jurídica, previsibilidade, ou então essa será uma pauta que não vamos conseguir vencer. E no saneamento básico está talvez um dos principais gargalos. Não há recurso público suficiente para fazer frente às demandas do saneamento básico. Esse novo marco regulatório é justamente uma grande alternativa, inteligente alternativa de solução para o problema. É dar oportunidade de estados e municípios chamarem o setor privado, os investidores, a ajudar na construção de políticas de solução para o problema. Então é um tema que não pode ser tratado em segundo plano, deve ser prioridade nossa. Disse hoje lá na Comissão de Infraestrutura e repito aqui, as pessoas focam muito, às vezes, nos impactos ambientais de um desmatamento, de uma queima de florestas. E eu não estou descartando que há impactos, porque há. A ciência mostra isso.
mas não vejo o mesmo debate efusivo, eloquente e honesto com relação à ausência de saneamento básico. E indago, seria a ausência de saneamento básico menos grave do que a derrubada de árvores ou a queimada? Ou tanto quanto seria prejudicial e danoso ao meio ambiente? Mas não se tem o mesmo enfrentamento. Não estou descartando a hipótese e a necessidade, mesmo porque a sociedade brasileira já tem compreensão da necessidade de se preservar o meio ambiente, de cuidar melhor do meio ambiente. Mas é preciso ter essa mesma cautela, esse mesmo zelo com relação à política de saneamento básico. O Pacto Federativo precisa ser rediscutido com o propósito de dar aos municípios do Norte a possibilidade de uma participação maior nos recursos da União para enfrentar esses gargalos, que se apresentam como verdadeiras restrições ao crescimento do país como um todo. Rondônia é um estado com alta força produtiva, mas que precisa de incentivos para atrair indústrias. Precisamos de investimentos de alta monta para obras estruturantes, como é o caso da duplicação da BR-364. Aliás, inicio este ano de 2020 disposto a acelerar não somente a discussão, mas providências concretas para resolver o problema da principal rodovia do norte do Brasil, a 364. Todos os anos, o quadro crítico da malha asfáltica se repete, seja através da construção de terceira faixa, seja através de um processo de concessão que contemple a completa duplicação. Não podemos postergar mais a solução deste grave problema, que não é somente de Rondônia, porque todo o Brasil interessa a viabilização de saídas mais econômicas, rápidas e seguras ao mercado estrangeiro. A BR-364 leva ao porto de Porto Velho, e a partir da hidrovia do Rio Madeira, chega-se ao Atlântico e alcança-se o mercado internacional, especialmente da Ásia e da Europa. Se queremos realmente vender para esses continentes, precisamos reduzir os custos da produção e do transporte. E isso não se faz sem boas estradas, ferrovias, hidrovias. Apostar na multimodalidade é uma alternativa que o Brasil precisa abraçar urgente. E sublinho, na Comissão de Infraestrutura está para ser votado o PLS 261, aliás, da lavra do eminente senador Jean Paul Prats, relatório apresentado, que moderniza o setor, que abre o setor para a participação justamente do capital privado, dando ao Brasil mais opções nessa linha. Concluo, senhor presidente, ainda na linha do desenvolvimento, destaquei na CNI a necessidade de se estimular a atuação privada na economia. O Brasil precisa se modernizar como Estado, prestando os serviços essenciais à população e regulando a vida do país com a menor intervenção possível, dando liberdade para o capital privado. É claro que esse modelo não pode deixar de lado a política de controle e uma visão de assistência àquela parte da população que não conseguir acessar o mínimo de oportunidades. O liberalismo econômico não pode ser concebido de forma perversa. Aliás, liberalismo econômico também impõe melhorias na educação, ciência, tecnologia. Ou o Brasil avança nessa área, ou o nosso liberalismo será muito bom, mas somente para os detentores de grandes volumes de capital, especialmente os estrangeiros. Peço, senhor presidente, que dê como lido a integralidade do pronunciamento que trago ao plenário nessa tarde, agradecendo às senhoras e os senhores senadores e desejando, nesse ano, que é um ano excepcional, nós temos eleições nesse ano, mas um ano muito produtivo, que o parlamento brasileiro consiga dar respostas aos anseios da sociedade, fazendo as reformas que o Brasil precisa no tempo, dentro dessa expectativa e necessidade que o Brasil tem. Reforma tributária, reforma do Estado, não só administrativa, a reforma do Pacto do Saneamento Básico, além de outras. Eu sou relator na Comissão de Infraestrutura do novo marco regulatório do setor elétrico. Está pronto para votar. Vamos votar na primeira semana de
março, primeira ou segunda semana de março, se Deus quiser. Mas tem outros temas importantes. Mais uma vez, minha gratidão a Vossa Excelência pela paciência de me ouvir, alongando aí o tempo do pronunciamento. Muito obrigado, senador Marcos Rogério. Cumprimento Vossa Excelência pelo conteúdo. Vossa Excelência já tinha me alertado que, de fato, teria necessidade de um tempo maior e que, naturalmente, a mesa concede com muito gosto pelo conteúdo, pelo tema, como fazemos com todos os PADs, porque sabemos que todo pronunciamento feito aqui é muito relevante e muito importante. Obrigado. Por isso mesmo, tenho a honra de convidar agora para a sua palavra Sua Excelência, a senadora Leila Barros. Antes disso, pela ordem, senador Cajuru. Rapidinho, presidente, como sempre.